Como eu estava com saudade de uma emissão, era tanta saudade que quando foi anunciada essa nova emissão do CPTS-11, eu fui correndo, fui estudar bastante e você simplesmente não vai ver qualquer vídeo parecido com esse aqui. A quantidade de informação, a quantidade de valor entregue que eu botei aqui, eu tô com o roteiro bem aqui na minha frente, é simplesmente demais. Eu espero de verdade que vocês gostem. Quem acompanha aqui o canal sabe que a gente cobre todas as emissões mais importantes e a gente vai falar sobre todas as características da emissão, números, cronograma, tudo aquilo, colinha gratuita, tudo isso vai ter, que qualquer bom vídeo de emissão vai ter. Só que antes disso, eu falo sobre toda uma análise do fundo, sobre ativos-alvos, sobre todo o momento, estratégia de tudo que está acontecendo. Um grande diferencial e no final eu não fico em cima do muro, eu falo se vale ou não a pena e se eu vou entrar ou não, se eu sou cotista. No caso aqui eu sou cotista de CPTS-11. E eu já vou passando a principal mensagem desse vídeo aqui. Essa emissão aqui não é uma emissão simples, é uma emissão muito importante, é uma emissão essencial tanto para o fundo agora, tanto para o futuro aí nos próximos 2, 3 anos. Isso por causa de estratégia de alocação. Eu fiz um vídeo recentemente falando de CPTS-11, a questão de o fundo se tornar cada vez mais híbrido, deixar de ser um fundo de CRIs. Então vou colocar um link na descrição e no card acima que vocês conseguem realmente analisar aquele vídeo. Muita coisa de lá eu vou falar aqui, mas é muito importante você ter esse acompanhamento que eu vou sempre falar semanalmente. Então, se você quer alguma coisa específica, minutagem na descrição e bora pro vídeo. Lembrando que isso aqui não é qualquer tipo de recomendação nem de compra, nem de venda. Eu sempre falo isso, você precisa estudar os ativos que você vai entrar. Coincidentemente, essa aqui é uma das ações que é um dos fundos imobiliários que eu mais tenho tempo investido. Eu até falei lá no meu Instagram, perguntaram sobre quando eu comecei a investir. Foi lá atrás, em 2018, eu entrei em CPTS, HGLG e Ambev. E, historicamente, CPTS-11 vem entregando bastante. Vou colocar uma print aqui na tela que vocês conseguem ver a rentabilidade já ajustado com os proventos pagos. Para quem não sabe, né, você tem um valor de uma cota ali. Quando tem um provento pago, né, quando cai o rendimento, esse rendimento não é de graça, né? Não existe almoço de graça. Essa frase é muito clichê, mas realmente é justa. Então, esse preço tem um reajuste e calculando já um reajuste com essa rentabilidade, comparando aí que o CPTS coloca no relatório, você consegue ver aí realmente uma performance bem acima. E tem várias formas para você analisar a consistência e a qualidade de fundos imobiliários. Uma delas é de acordo com o tamanho, que é uma consequência aí de boas emissões, uma boa gestão, confiança no mercado. Vou colocar aqui uma lista que vocês conseguem ver por fundos imobiliários de papel, mais ou menos aí, vários fundos imobiliários que tem esse perfil, middle risk, high yield, em termos de patrimônio líquido. Então hoje o CPTS está em terceiro lugar, um fundo não tão badalado, não tão comentado, mas gigantesco e está buscando aí chegar em segundo lugar, tirando o Canip que está muito à frente aí por causa de Itaú. Talvez CPTS atinja aí o primeiro lugar quando você tira essa questão de Itaú. Ah, Henrique, e qualidade não se mensura por tamanho. Isso é verdade, mas de novo, como eu falei, é uma consequência de várias questões. E aí, quando a gente analisa o portfólio do CPTS-11, aí que entra aquela questão que eu falei no início do vídeo. Vou colocar uma print aqui na tela, vocês conseguem ver a exposição por indexador e a taxa ponderada de aquisição. Então, o CPTS-11, por muito tempo foi um fundo mesmo de CRI, né? Só que hoje ele está se tornando cada vez mais híbrido e no último relatório eu até assustei, 46,4% do portfólio de CPTS está investido em outros fundos imobiliários. Como eu falei lá no outro vídeo, é bem importante a gente analisar isso aqui e ver se está alinhado com a sua estratégia de investimentos. Eu acho esse valor aqui extremamente alto e por isso que eu falei, essa próxima emissão e os ativos alvos que o CPTS-11 entrar, para mim vai ser fundamental para me dizer, eles vão continuar nessa questão do híbrido, vai ser um momento, então já vou falar na DRE, é uma questão muito importante para vocês analisar, será que é só de momento? Então tem várias coisas acontecendo para a questão de ganho de capital, compra e venda de fundos imobiliários, ou realmente o ganho de rendimento difícil, comprou e vai ficar ali, ponto final. Essa questão do giro constante acontece muito em CPTS-11, isso me tranquiliza um pouco. Vou colocar aqui uma foto que vocês conseguem ver a questão das movimentações do CPTS-11. Tem 139 milhões em compras e 67 milhões de vendas só no último mês. Mas disso já em um momento, porque isso aqui representa muito a questão da volatilidade e do ganho de capital, de novo, em compras e vendas mensalmente.
Quando você tem uma alocação de 46%, você tem mais flexibilidade para usar isso. E só para vocês compararem, para vocês terem noção do que é isso, como eu falei, CPTS 11 com 2,4 bilhões em caixa, se você pegar 46% disso, você vai chegar ali mais ou menos 1,1 bilhão de reais de patrimônio líquido investido em fundos, outros fundos, né? Então, como se fosse um fundo de fundos. Vou colocar aqui uma lista com CPTS 11 na parte de fundos imobiliários com outros fundos de fundos bem famosos, né? HFOF, BCFF, MGFF, SPSF, KISO, SNFF, vocês conseguem ver vários aí. Então o CPTS é um gigante, se fosse só um FOF já tem uma flexibilidade gigantesca. Só que FOFs tem uma dupla taxação e só como curiosidade, mas o valor entregue aqui, a CPTS 11 tem 1,05% ao ano de taxa de administração sobre seu patrimônio líquido. Então você tem uma dupla taxação ali quando você paga, por exemplo, 1,05% CPTS e mais outra taxa ali daquele fundo imobiliário que ele está sendo comprado. Então, por isso que você precisa saber o que está acontecendo para ver se cabe na sua estratégia. Só que, quando a gente vai analisar a DRE, eu acho bem interessante a gente analisar algumas coisas. Não se assuste com o DRE, eu vou tentar cada vez mais explorar isso aqui e mostrar para vocês que é bem simples, pelo menos, analisar DRE de fundos imobiliários. Vou colocar uma print aqui na tela. Então, aqui eu destaquei para vocês a questão do ganho de capital de FIIs e do rendimento. O rendimento a gente sempre tenta realmente ter a questão do crescimento ao longo do tempo. Isso vem acontecendo. Março de 2021, 3,2 milhões. Abril, 4 milhões. Maio, 4,6. Então, vem crescendo, isso é excelente. Os ganhos de capital de FIIs, né, de novo, compras e vendas, você já tem uma volatilidade gigantesca. 3,3 ali em março, o mercado otimista, depois 1,9 milhões, 1,6, prejuízo em junho, 174 mil negativo e depois aí de novo variando. Quando você pega o acumulado desse período, 25 milhões, e cruza com resultado aqui embaixo de 206 milhões, já considerando todas as despesas, você tem ali uma proporção de basicamente aí 10%, né? Arredondando. Esse 10% de ganho de capital correlatos aos 46%, isso indica algumas questões. Será que eles estão investindo muito agora para aumentar esse ganho de FIIs ou com o ganho de capital ou realmente os rendimentos? É uma pergunta que você tem que responder. Voltando àquela tela de movimentações de compras e de vendas, vou colocar outra print na tela que vocês conseguem ver alguns cálculos que eu fiz. Somando 139 milhões com 67 milhões, você chega aí a 207 milhões e aí você tem uma barrinha que eu uso bastante sobre compras e vendas. É sempre importante ter mais compras e vendas, porque você consegue aproveitar as duas estratégias, comprar e vender para o ganho de capital e aumentar a sua renda. Qual é o ideal sobre tudo isso que está acontecendo antes de eu entrar na emissão? Espero que vocês estejam entendendo. Você precisa comprar mais do que vender, excelente. Você se posicionar para eventuais oportunidades no curto e médio prazo, ok? E crescer o rendimento ao longo do tempo e gerar previsibilidade do caixa que os fundos imobiliários tanto pedem. Então isso tudo CPTS 11 vem fazendo e para mim é excelente. Só que para equalizar a sua estratégia, de novo, você precisa estar atento e essa emissão é importantíssima. E para entregar um valor diferenciado para vocês, depois da gravação desse vídeo, eu fiz um estudo, então atualizando aqui os 6 últimos relatórios de CPTS 11, esse gráfico de barrinhas de compras e de vendas, o que vem apresentando todos esses últimos 6 meses com toda essa volatilidade, taxa Selic aumentando, fundos imobiliários caindo, então isso indica muito das últimas movimentações e eu vou atualizar vocês em futuros vídeos esse gráfico de barrinhas trazendo todos esses estudos para vocês. Então falando especificamente dessa emissão, que é o principal objetivo desse vídeo, mas com todas essas informações você tem que julgar, poxa, o que vai acontecer, essa combina com a minha estratégia e agora sim, eu vou não entrar nessa emissão em algumas das variáveis da emissão. Então, print na tela, uma questão muito importante que realmente complica um pouco essa questão dessa emissão, né, que é o preço. O preço de subscrição ficou ali em R$ 94,13, mais esses 3,21 aí que está aí embaixo, né? A gente tem o que vai efetivamente para o fundo, que é o preço da emissão, e tem a taxa de distribuição. Essa taxa de distribuição, como eles colocam aí, 3,42% e está
extremamente exagerado. Eu não curti fundos imobiliários de papel com emissões que priorizam a baixa cotista. Excelente. Ofertas 476, que essa é realmente essa oferta aqui. Ou você subscreve ou você não subscreve e perde seus direitos. Você não precisa de uma oferta com distribuição e tantos custos assim. Então isso é uma coisa que muitos youtubers, muitos influencers e o mercado em geral tem que lutar para baixar isso. Algumas anotações aqui que eu coloquei que eu acho bem importante você analisar. Primeiro, essa taxa tá alta, não curti, mas você tem que avaliar ao longo do tempo. Uma emissão só não vale a pena você sair por causa de uma taxa dessa. Só que se ao longo do tempo isso continuar, como por exemplo Tegar 11, muita gente vem puxando a orelha do fundo, isso é realmente algo bem preocupante e é um motivo de você reclamar ou sair, por exemplo, de um fundo imobiliário. Segundo, a emissão sem contar as taxas está em linha com o VP, o valor patrimonial por cota, tá? E terceiro, a diferença com o mercado secundário. E quarto, os ativos alvos. Já vou falar dessa diferença, só os ativos alvos. Eles não falaram e geralmente eles não falam em fundos de papel com emissão 476. Não tem problema, mas CPTS-11 geralmente aloca rápido e essa alocação rápida geralmente não perde qualquer tipo de ganho de rendimentos naqueles primeiros 2 meses pós-emissão. Então, até aí, tudo bem. Só que essa diferença no mercado secundário é o que vai ditar o ganho de muitas pessoas. Eu queria passar aqui um raciocínio que eu tenho de acordo com a minha estratégia para vocês. No momento que eu estou gravando aqui, o fundo custa, no mercado secundário, você comprou lá na bolsa, R$ 98,56. A diferença, então, para o valor que você vai pagar, incluindo as taxas, dá 1,22 centavos. Então, você paga R$ 1,22 mais barato. Só que você fica 2 meses sem receber dividendos, porque você paga ali o CPTS 12, tem 2 meses geralmente para integralização das cotas até elas se tornarem cotas no final 11 e você ter todos os seus direitos normalmente. Até aí, tudo bem. Só que se você comparar esses rendimentos nos 2 meses que você deixa de perder, você perde dinheiro no curto prazo. Considerando que os últimos 6 meses do CPTS-11, você tem uma média ali de pagamento de R$ 1,05, ou seja, em 2 meses você perde R$ 2,10. Isso representa uma perda de 2,12%. Descontando aquele R$ 1,22, você chega a 0,8%. Então, menos de um mês, entre 1 mês e 2 meses ali, para você ter um retorno sobre esse custo, que eu chamo de custo de oportunidade para ajudar um fundo imobiliário. O que é isso tudo? Você pode simplesmente fazer uma operação, comprar no mercado secundário e você ganha ali 0,5% a mais do que uma operação que você devia comprar na emissão. Só que só você ganha, no sentido de você ganha aquela operação, só que o fundo não cresceu. E no longo prazo é muito importante a gente ajudar esses fundos imobiliários a crescerem. Então a minha estratégia é, se esse custo para mim for de 1 mês, 2 meses no máximo, eu geralmente entro nessas emissões. Eu ajudo o fundo a crescer, meu retorno é em 2 meses, não é como se fosse 6 meses, então se fosse mais do que isso eu não aceitava. E o fundo realmente cresce, principalmente numa emissão dessa tão importante. E aí eu tenho a oportunidade de crescer com o fundo, que para mim é importantíssimo. Asteriscos. Primeiro, se você continuar tendo essas emissões, como eu falei, ruim. Segundo, se você já estiver bem posicionado, foque em outras oportunidades. Eu ainda não tenho minha posição 100% consolidada em CPTS-11. Terceiro, tem várias oportunidades melhores no mercado? Sim, você pode também considerar investir nelas e um pouquinho no CPTS, você talvez não precisa participar com todas as cotas que você tem direito. E 4, a maioria das pessoas não pensam que nem eu, elas querem ganhar aquele 0,5% a mais. Então, estou dando para vocês um raciocínio diferente na questão de crescimento com o fundo imobiliário. O que eles vão fazer agora? Eu vou tentar marcar uma live com a gestora, vou fazer o meu máximo, mandar e-mails para tentar entender as próximas movimentações e ver se essa emissão pode passar. Eles têm um período de carência, então eles vão fazer uma live comigo agora, mas pós-emissão talvez eu consiga. E lembrando agora, falando de cronograma, eu tenho uma colinha gratuita que eu não peço nome, não peço e-mail, não peço nada para vocês. Então, tem uma colinha que vocês podem clicar, que é um formato de imagem. Vocês podem acompanhar essa emissão caso vocês queiram entrar e não perder qualquer tipo de data. A variação do mercado secundário pode cair cada vez mais, pode subir também. Então, isso é importante para você analisar com todos esses custos que eu acabei de falar. A proporção, que é um número que é bem importante que eu acabei esquecendo de falar, 0,2060, 20,60%. Então, naquele cálculo que eu sempre coloco, se você tem, por exemplo, 25 cotas e você multiplica pelo seu fator de proporção de 0,2060, você tem ali 5 novas cotas, desprezando o que tem depois da vírgula. A captação mínima dessa emissão é de 30 milhões de reais e comparando com a máxima, que é de 500 milhões de reais, tirando os 20% de montante adicional que pode ter,
É um montante mínimo bem baixo, eu acredito que a emissão vai passar. Eles colocaram esses 30 milhões de forma estratégica. E falando aqui do calendário agora. A data básica é aquela data que você tem de referência, que se você dormir com as cotas desse dia para o outro, você ganha e conquista os seus direitos. Ficou dia 21 de outubro, então dependendo do momento que você está gravando esse vídeo, tem essa oportunidade. Se você não quer aumentar muito a exposição, faz aquele cálculo dos preços que tem depois da vírgula, que às vezes está lá, sei lá, 6,9. Aí compensa você comprar uma cotinha nova se você quiser participar da emissão e ter mais um tipo de direito. O período de preferência, que é aquele período que você tem que informar a sua corretora que você quer participar, vai do dia 25 de outubro até 5 de novembro, com liquidação dia 8 de novembro. Sempre importante você analisar essa data, você projetar, colocar no seu calendário e não esquecer, para você não ter alguma taxa de juros ou até esquecer de participar da emissão, porque quando você efetivamente exerce ali no seu período de preferência, você tem que pagar, então é bem importante. Tem gente que acaba esquecendo de colocar os recursos, geralmente quando eu já falo ali, eu já destino os recursos para a corretora. Período de sobras, 10 de novembro até 16 de novembro, com liquidação 23 de novembro, de novo uma oferta restrita, 476, sem qualquer tipo de período de negociação. Então, como eu falei no final desse vídeo aqui, se vale ou não a pena entrar nessa emissão. Eu já deixei um pouco claro que eu quero entrar e eu vou participar nessa emissão com uma participação reduzida de acordo com todos os meus direitos. Eu tenho meu rebalanceamento, eu tenho fundo de papel que eu investi bastante em outras emissões e CPTS-11 ficou um pouco para trás. E eu vou entrar cada vez mais nesse fundo aqui. Tem o custo de oportunidade e ajuda em fundos imobiliários, mas muita gente, de novo, não pensa que nem eu. Então, se você está querendo ganhar uma rentabilidade ali um pouco a mais, se você não acredita nessa questão do fundo continuar ali em R$ 98,00 e abaixar cada vez mais e a Selic ficar exagerado, aí talvez realmente não faça sentido para você. Isso é muito do seu perfil, é muito baseado no que você acredita no longo prazo e o que você pode ganhar ou perder nesse curto prazo. Então são várias variáveis, mas eu realmente espero que eu tenha ajudado vocês. Se você curtiu esse vídeo, se você aprendeu sobre qualquer coisa, ou se você tem qualquer dúvida, comente aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, curta esse vídeo e siga a gente no Instagram, @Henrique Dutra. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.